Olá, pessoas, bom dia. Bom, hoje eu tô aqui para fazer uma live também bem rápida, mas para principalmente, que é o que eu acredito e que é, para mim, uma das coisas imprescindíveis, que é, na verdade, a gente expandir a nossa consciência. Porque quando a gente expande a consciência, quando a gente se torna consciente da nossa história, da nossa própria, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, das nossas crenças, a gente é capaz de promover mudanças na nossa vida. Só que essas mudanças, elas só acontecem quando a gente toma consciência daquilo que a gente não tinha visto até então, né? A gente não tinha se percebido. Então, a minha missão aqui é fazer com que mais pessoas, né, percebam isso na sua própria vida e busquem essas mudanças. Porque a mudança, na verdade, ela só acontece quando a gente existe uma mudança, um movimento, né, que a gente fala, de mudança interna e externa. Porque de nada adianta eu mudar internamente e não tomar uma ação para mudar externamente, né? Os meus comportamentos, as minhas atitudes. E também de nada adianta eu mudar externamente se eu não mudar internamente. Então, esse movimento, ele só acontece realmente, essa mudança de fato só acontece realmente quando existe um movimento interno e externo. Ou seja, né, a união do feminino e do masculino, do pai e da mãe juntos, né, do pai e da mãe dentro de nós, essa mudança interna e externa. Porque quando a gente fala de pai e mãe, a gente fala de um movimento de vida, um movimento de ação, né? E do ser e do fazer, né? Porque o ser tem a ver com o interno, com quem eu sou. E o fazer tem a ver com esse movimento de ação, o externo. Por isso que sem um, o outro não funciona. Muitas vezes a gente até quer fazer essas mudanças e tem esse movimento interno de mudança, mas se eu não tomo essa ação de mudar, que é o externo, né, a força do pai, eu não consigo mudar. Então eu preciso que essas duas forças atuem dentro de mim para que eu possa efetivamente mudar. Muitas vezes a gente tem esse movimento, essa força, né? Essa movimentação, essa motivação que muitas vezes vem do ser e vem da mãe para efetuar essa mudança. Mas no meio do caminho a gente perde essa força, né? A gente perde esse movimento de ação, a gente acaba não conseguindo efetuar essas mudanças. Então, hoje eu venho falar principalmente da importância da mãe, da importância da força da mãe para impulsionar o filho, porque sem a permissão da mãe, a gente não consegue essa força que vem do masculino. Então, a mãe é fundamental. Fundamental para quê? É de fundamental importância. Para quê? Para que essa força do masculino, do pai, da ação, continue na nossa vida. Então a gente precisa dessas duas forças. Só que principalmente quando a mãe, né, ela permite que o filho tome o pai, que a mãe permite que o filho volte para o pai, esse filho, ele consegue tomar a força do pai, ele consegue essa força para fazer, para tomar ação, entende?
Então, assim, quando a gente fala de feminino e de masculino, né, de filha e de filho, aqui são duas forças que atuam e que, na verdade, a gente precisa dessas duas. A gente precisa da força do feminino e a gente precisa da força do masculino integradas dentro de nós para que a gente consiga ser e fazer, para que eu consiga ter esses dois movimentos na minha vida, para que eu consiga ter a motivação de ir encontro ao objetivo, de ir encontro ao sonho, de ir encontro aos meus objetivos e às minhas questões na vida. E eu preciso da ação, né, do fazer, da coragem, do me jogar, que vem da força do masculino, do pai. Então, o que a mãe interfere nisso? Quando a mãe não autoriza o filho, né, por qualquer situação que ela tenha vivido, tanto com o seu pai quanto com o seu cônjuge, vamos dizer assim, ela impede que o filho vá para esse mundo, ela impede que o filho tenha essa força, essa coragem, essa determinação, do filho seguir em frente, do filho ter essa força de agir. Então, muitas vezes, por conta dessa superproteção materna, por conta de situações que a mulher, né, que a mãe viveu com este homem, com esse pai, ela cria obstáculos, ela cria situações e impedimentos para que esse filho consiga tomar o pai de verdade, por N motivos, né? Situações vividas no relacionamento a dois, né? E que talvez não tenham sido bem sucedidas, não tenham sido bem resolvidas entre o casal, traz esse bloqueio, esse impedimento, essa não permissão dessa mulher para que esse filho consiga tomar a força do pai, para que esse filho consiga aprender a ser homem, né? E também pode acontecer também com a menina, né? A filha, por conta desta não permissão, ela tomar esse pai, né, como por conta de N situações, né, não resolvidas no relacionamento do casal, este filho ou esta filha pode não ter a permissão de ir para o pai, né, por conta de situações não resolvidas dentro da relação do casal, o filho toma um lugar que não lhe pertence dentro deste sistema familiar. E a filha, né, aqui dizendo, todos nós, meninos, meninas, filhos e filhas, começamos a nossa jornada de vida na esfera da mãe, ou seja, a mãe é o nosso primeiro contato com o relacionamento, com o mundo e com a vida. É ela que é o nosso primeiro portal, é ela que abre o caminho para que a gente viva neste mundo, é ela que nos acolhe dentro do útero para que e dá o sim a nós para que a gente possa vir ao mundo. Então ela é o nosso primeiro contato de relacionamento no mundo. Então a partir disso, é ela que dá essa permissão ou não para que a gente possa ir para o mundo, para que a gente possa se relacionar com outras pessoas, para que a gente possa abrir o nosso coração para outras pessoas, né? Então, a partir dela é que a gente ganha essa permissão para que a gente possa abrir nosso coração e se relacionar com outras pessoas. Quando o filho não tem essa permissão, né, é muito difícil que ele abra o coração para alguém que é diferente. E o primeiro diferente nesse sistema é o pai.
porque é a figura diferente da mãe. Já que eu estou em simbiose com a minha mãe, já que eu estou primeiro fundido ali no útero, depois eu nasço e venho nessa simbiose com a minha mãe, né? Então sou eu e a minha mãe. E aí o primeiro diferente nesse sistema é o meu pai. Então se eu não tenho abertura, se eu não tenho permissão da minha mãe para ir em encontro a este diferente, a minha dificuldade de lidar com pessoas diferentes, de ir para o mundo e lidar com essas diferenças, vai ser muito grande. Porque a minha mãe não me permitiu ir para o meu pai. A minha mãe, de alguma forma, impediu, ou falando mal deste homem, ou tendo restrições e exclusões dentro dela para que eu não vá para o mundo e para que eu não tome o lugar, né, deste homem ou desta mulher em mim. Então a mãe é quem dá a permissão para que o filho tome este primeiro diferente, que é o pai. E a partir de tomar este primeiro diferente, que é o pai, eu consigo tomar as outras pessoas, eu consigo me relacionar bem com as outras pessoas. Então, por isso que eu falo que a mãe é imprescindível e a importância dessa mulher principalmente, né? Aqui a gente está falando quando a mãe traz o filho de volta para o pai, então quando o primeiro movimento é da mãe. Quando este diferente entra e a mãe permite, ele consegue seguir em frente, ele consegue seguir numa força de vida, né? Ele une essas duas coisas e consegue seguir adiante. Agora, quando essa mãe, né, de alguma forma, por situações não resolvidas dentro do relacionamento do casal, ou ela tem restrições internas, né, e que muitas vezes não é dita, não é resolvida entre o casal, os filhos sentem isso e eles absorvem isso porque está no campo. No campo do quê? Do sistema, dali, daquela vivência, daquelas pessoas. Então o filho absorve isso e leva para a vida ou para as pessoas com as quais ele se relaciona aquela energia, aquela situação não resolvida. Se de alguma forma eu consigo, como mulher, como mãe desses filhos, permitir ou dar esse acesso ou alimentar, independente da minha relação com este homem ou como é a minha relação com este homem, permitir que este filho volte ou pertença a esta esfera do pai, né? Ele ganha essa força do masculino, tanto a menina como o menino, porque eles precisam dessa força do masculino para tomar uma ação na vida. Eles precisam disso para agir. Então ele pegou essa força do feminino e agora ele precisa da força do masculino. Então, quando a mãe permite isso, isso acontece naturalmente e as coisas vão em frente. E aí, quando isso não acontece, esse filho ele perde a força. Ele não consegue, ele até tem esse movimento, mas ele não consegue prosseguir. Ele não consegue ir adiante. Ele não consegue ter essa força de fazer, né? Porque existe um impedimento. E a menina, depois disso, ela precisa voltar para a esfera do feminino para aprender a ser mulher com a mãe. E o menino precisa ficar ali com o pai para aprender a ser homem com o pai. Porque senão a influência desse feminino no masculino faça com que ele só veja essa parte do feminino. Ele não consiga tomar essa ação. Ele não consiga tomar esta força de vida. Então, por isso que é extremamente importante a força da mãe na vida do filho, né? E aí aqui até fiz um post aqui, depois vocês dão uma olhada. Quando a mãe traz o filho de volta para essa força, né? Para que este filho se torne um guerreiro, tome essa força do homem
ele consegue tomar essa frente, tomar essa ação, ser homem, ter essa força de proteger, de ser, de trabalhar, de ter coragem, de assumir, de se jogar. Então é isso. Ele precisa vamos dizer assim, renunciar a este feminino, a esta força, para que ele possa ir para a vida. Então, não importando quais dores essa mulher carrega em relação ao marido, ela precisa levar o filho e deixar com ele para que ele tome essa ação e leve o filho para a vida. Então, aqui fica esta live. Espero que tenha feito sentido para vocês. Eu vou terminar essa live só com uma frase para que vocês, mães, mulheres, percebam e sintam e deixem isso atuar aí no coração de vocês, deixem isso atuar dentro de vocês. A mãe que rejeita o homem, rejeita o filho. Vocês podem até questionar, pensar, mas deixa isso atuar antes de vocês tomarem dizer que concorda ou não, mas deixa isso atuar primeiro, ok? Então eu termino essa live de hoje com essa reflexão. Se fez sentido para vocês, compartilhe, mande para outras mulheres que possa fazer sentido, que de alguma forma isso possa atuar e fazer um movimento de ação, ok? Gratidão, um beijo enorme no coração de vocês. Eu espero vocês na semana que vem com mais uma live, com mais um tema. E é isso então. Que nós, mães, mulheres, independente do que aconteça ou que tenha acontecido no relacionamento do casal, que a gente possa dar lugar, respeitar e permitir que o filho ganhe essa força para seguir o seu próprio destino e o seu próprio caminho e consiga ter não só a motivação da mãe, mas também a disciplina, a coragem de fazer, de ir em frente, de tomar o seu destino nas mãos e seguir a vida no seu próprio curso, seu próprio destino, ok? Então, é isso. Agradeço a quem ficou, a quem chegou, a quem veio, a quem está aqui. E eu vou deixar essa live salva, quiser compartilhar, quiser ver de novo, salvar, fique aí, para que vocês possam refletir sobre isso, sobre a influência que nós, mães, temos na vida dos nossos filhos. E o quanto que a nossa superproteção, ou o nosso sim, ou o nosso não, ou as nossas restrições, os nossos problemas não resolvidos no nosso relacionamento do casal afetam a vida dos nossos filhos. Então, fica aí essa reflexão para que a gente possa ter um movimento interno de mudança e esse movimento externo de mudança de postura e de comportamento na vida, em relação a nós, em relação aos nossos filhos, em relação aos nossos cônjuges ou ex, né? Que a gente possa realmente fazer essa mudança para que os nossos filhos tenham uma vida melhor. Então é isso, um beijo no coração de vocês, gratidão e até semana que vem.